Vamos lá, galera. Vamos para nossa parte 2, né? Dessa aula sobre riscos ambientais. Eu percebi que eu levei quase 40 minutos só na primeira aula, então vamos tentar ser mais sucinto, né? Já que aqui é só uma revisão, porque teoricamente a gente já, não sei se a gente já viu, eu nem lembro. Foi tão complicado, né? O começo de semestre foi tão balbuciado. Mas bora lá. Então agora a gente já falou sobre os riscos físicos, né? A gente falou sobre ruído, calor, que são as temperaturas extremas, as radiações ionizante e não ionizante, umidade, pressões anormais. Não sei se eu lembro de outro. E agora a gente vai falar um pouco sobre os riscos químicos. Entre os riscos químicos a gente tem poeiras, névoas, neblinas, gases, vapores, dentre outros, né? Eu acho que e outros reagentes que podem ocorrer, mas dentro dos riscos químicos, basicamente são esses, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre as poeiras. Então, as poeiras são partículas sólidas suspensas no ar, gerada pelo processo de condensação de vapores metálicos, como chumbo, amônio, manganês. E não só os metálicos, né? Que isso aí está muito relacionado com fumos, que a gente vai falar mais à frente, né? Mas tem um pó de ferro, né? Tem a poeira de ferro, que pode causar ali uma siderose. Tem o pó do chumbo, que é o... Eu nem lembro o nome da doença, mas está relacionado com pumbos, né? Tem também materiais orgânicos, o pó de... a poeira de algodão pode causar bicinose, poeira de amianto pode causar a asbestose, poeira de sílica, né, que quem trabalha muito, tem muito aqui na nossa região, principalmente na região de Calcaia, são as pedreiras, que ela é muito rica em sílica, né, essas pedras o granito, ela é muito rica em sílica, então pode causar uma doença chamada silicose. Então, existe, né, essas partículas sólidas aí, beleza? Então, eu tinha comentado. E seus meios de controle pode ser a umidificação. Então, exemplo, ocorreu, a gente nunca percebeu, né, mas os nossos pais, avós, sempre faziam esse método de controle para poeira. Quem nunca pegou um baldezinho com água no quintal, na frente da casa ou atrás da casa, e jogou um pouco de água antes de fazer a varrição, né, varrer o quintal. Então, isso é um método. Você umidifica o ambiente para fazer com que aquela poeira ela não fique suspensa, né, no ar. Então, é um dos métodos. Um método assim utilizado, você pode pegar pequenos borrifadores. Existe quem trabalha muito com essa questão de colocar... até o pessoal da minha área mesmo, também das agrárias. Eles colocam microaspersores no ambiente. Esse aspersor ele solta de uma forma pulverizada, em forma de bem, umas partículas bem finas. Ele solta um pouco de água e faz com que aquela água ela se aglutine na partícula de poeira, aquela poeira pese e ela não fique ali no ambiente, né, exposto. Então é uma outra forma. Também o treinamento, né, para o conhecimento. Às vezes a partícula é tão fina que o trabalhador não percebe o risco. E quando ele não percebe o risco, ele não utiliza o EPI. Então o treinamento relacionado ali junto com a utilização do EPI, ele é muito, né, mas muito importante. E com relação ao adicional, esses riscos químicos, ele vai depender muito, porque ele vai depender. Por isso que eu não posso colocar que a poeira ela vai ser 10% ou 20% ou 40%, né? Então vai depender muito da partícula que está se trabalhando, por isso que tem uma tabela imensa lá na NR15. Vai depender muito das partículas, vai depender muito do agente, né? O agente poeira, vai depender muito do seu tipo, né? De qual é a partícula que está ali em suspensão e da sua concentração. Por isso que ela pode ser 10, 20 ou 40%. Um outro tipo de agente são os fumos.
Então, os fumos estão muito presentes na nossa região aqui, principalmente quem trabalha, tem muita siderúrgica, tem muita gente que trabalha com soldagem, a gente tem até aqui dentro do IF um laboratório, né, de soldagem, então tem a emissão, né, de fumos metálicos. Quando a gente voltar presencialmente, a gente pode ir, né, até num laboratório desse, tem um professor lá que a gente pode conversar com ele e ele pode, né, dar um exemplo de soldagem e a gente pode ver a questão dos fumos metálicos. Beleza? A gente conversa com ele, vai lá no, no laboratório. Então, o que são desses fumos metálicos? Então, são constituídos, em geral, por partículas formadas a partir de vapores e gases que vão se desprender da fusão de peças, seja de eletrodos, né, do revestimento de eletrodo, ou substâncias, né, adicionada à solda. Então, existe dois tipos de solda, né, que são a solda MIG e a solda MAG. Eu não tenho tanto conhecimento nessa parte de soldagem, porque eu não sou, né, engenheiro mecânico, mas a gente poderia, quando voltar, perguntar ao professor, explicar essa questão da solda MIG, da solda MAG, os elementos que existem nesses fumos metálicos. E esses elementos que existem, né, geralmente são metais pesados. E metais pesados, eles são prejudiciais. Ele acumula na corrente sanguínea e também pode acumular, dependendo da sua granulometria, né, do seu diâmetro da partícula, pode acumular no pulmão e causar uma série de doenças. E como meio de propagação ou de controle, a gente tem a exaustão. A exaustão é você ter uma saída, né? Uma saída daquele ar. Lá nessa imagem de cima, a gente tem um exemplo de um microexaustor localizado. O trabalhador está ali fazendo a soldagem fria, uma solda quente, mas aquela fumaça ela não vai se concentrar naquele ambiente, ela não vai se espalhar dentro daquele ambiente. Ali tem um exaustor induzindo, né, a saída, né, dessa fumaça. Então é um dos exemplos, né, de meios de controle, também a utilização de EPI. Antigamente a gente tinha máscara, hoje as máscaras de solda elas são bem mais tecnológicas, ela vai se adequando à quantidade de raios que a solda emite e também a questão do treinamento, que é muito importante. Um exemplo é você, como técnico de segurança, você está adquirindo esse conhecimento agora, você vai dar um treinamento para os seus trabalhadores. Exemplo, você está trabalhando numa empresa que tenha... uma vez, quando eu trabalhava em outra instituição, eu tinha vários alunos que faziam estágio em técnico de segurança numa empresa de soldagem ali na Caucaia. Era Alfa alguma coisa, não posso falar o nome da empresa, mas era Alfa alguma coisa na Caucaia. E tinha de 10 a 15 soldadores. Então, um treinamento para aquele grupo de soldadores era muito importante, para eles conhecerem o risco, conhecer a importância do EPI. Beleza? Tem muita gente que tem ali o EPI adequado ao risco e ele não utiliza. Simplesmente, ele, quando vai utilizar, ele não coloca na cabeça, ele coloca aqui na mão e vai soldando. Porque acha que colocar na cabeça perde tempo, ou ele não acha legal, ou fica incomodando ele. Então o treinamento é muito importante para isso. E o adicional, assim como a poeira, né, pode ser 10, 20 ou 40%. Assim, lá na NR15 ele tem uma tabela bem bonitinha falando, né? Então você pode dar uma olhada lá, na NR15 tem uma tabela falando sobre esses adicionais. Beleza? Névoas. A pessoa trabalha muito com questão de pintura, que também tem bastante. Trabalha muito com pintura. Então, névoas são partículas em suspensão derivada de pintura por pistola, spray e outros processos, né, de lubrificação. Então, os materiais de pintura, rapaz, o que esse macho quer? Eu não vou parar a aula agora não. Depois eu falo com ele. Então, esses processos de pintura tem vários agentes, né? Tem vários agentes químicos aí que podem ser prejudiciais. Beleza? Então, às vezes, você vai fazer um PPRA, você tem que ir na lata, ele tem dizendo quais são os agentes que
que tem ali. Então, você pega o agente, você vai na FISP, que é a ficha de informação, FISP, ficha de informação de segurança de produtos químicos. Beleza. Então, você tem o nome na lata da tinta. Meu Deus do céu, o que esse cara quer? Na lata da tinta, você pode pegar, né, a CAS, que é a CAS é um C, um A e um S, ela tem uma numeraçãozinha, e nessa CAS é como se fosse o nosso RG. Você tem tudo sobre o produto. O que ele é, se ele é tóxico, se ele é irritante, quais são os primeiros socorros existentes. Então tudo tem lá nessa FISPIX, beleza? Não só para névoas, não só para neblinas, mas para qualquer produto químico, viu? Qualquer produto químico é como se fosse o nosso RGzinho, nosso CPF. Ele também tem uma numeração. Então você pode pesquisar isso aí. Meios de controle, né? Pode ser por ventilação, para retirar ali o excesso, né? da névoa, do spray que tem ali naquele ambiente. O treinamento e EPI, assim como os outros também. E os adicionais podem ser 10, 20 ou 40%. Neblinas ocorre muito na minha área, né? Como eu também sou engenheiro agrônomo, então antes de entrar para a área específica, hoje eu trabalho apenas com segurança do trabalho e gosto muito, mas eu trabalhei muito com agronomia também, trabalhei em outros locais. Então são gotículas em suspensão formada pela condensação de gás ou vapor, pela dispersão de líquidos, por formação de espuma ou ainda por atomização. A gente trabalha muito por atomização. Então essas neblinas são essas pequenas partículas. Então, nesse caso aí, os caras estão aplicando esse agrotóxico, a gente tem uma quantidade de água, lógico, mas tem uma proporção também de produtos químicos, que são os agrotóxicos, que hoje são conhecidos como não sei se é defensores de praga, defensores químicos, são os agrotóxicos em si, né? Então, eles podem ser bastante prejudiciais. Esses produtos químicos, eles são divididos em produtos de contato com a planta, né, e o sistêmico. Então, o sistêmico ele entra no sistema da planta e por ele entrar no sistema da planta, ele é bem prejudicial também, né, para o trabalhador. Tem que ter muito cuidado. Então, já dei muito treinamento para essas empresas agrícolas. A gente não pode nem imaginar, mas a gente tem muito próximo da gente, muito próximo, várias empresas agrícolas. Quem é da região ali da Taíba, mais próximo ali de você já tem, acho que tem São Gonçalo, que tem empresa agrícola. Mais à frente, Paraipaba, né, que tem muitas empresas que trabalham com produção de coco, tem muitas empresas que trabalham tinha até Ipioca, né, lá. Então a gente tem bastantes empresas que trabalham com esse ramo. Então não é um ramo que, eu não vou trabalhar nesse ramo. Uma vez eu fui fazer um laudo num tonel lá da Ipioca, e o técnico de segurança foi meu aluno. Aí, pá, tá. Beleza, então não subestime, né? Não subestime a área que você pode ir para vários ambientes de trabalho. Show? Eu não sei se eu falei sobre. Opa, se eu voltar aqui. Eu não sei se eu falei sobre os adicionais, mas o adicional pode ser 20, 10, 20 ou 40%, assim como os outros riscos químicos. Vapores, então, são na sua fase gasosa, né, de uma condição normal de temperatura e pressão, né, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Ela é sólida ou líquida, né, como exemplo, a gasolina, o álcool. E não sei se o álcool, né, mas a gasolina tem um grande problema, que é esse percentual de benzeno. E o benzeno, só a presença dele, ele já é muito, mas muito prejudicial. Então tem que ter muito cuidado com essa relação, com os
empresários, né, do ramo de combustível, com seus trabalhadores, porque muitos trabalhadores, no momento que ele está colocando ali na bomba de combustível no carro, ali está sendo desprendido um pouco, né, desses gases. Esse gás ele tem o benzeno, então ele é bastante prejudicial na hora da inalação, então ele pode causar uma série de problemas, né? Então o benzeno, que a gente estuda química, ele é um anel aromático. Então esse anel aromático ele pode ligar, né, com vários outros compostos do nosso corpo, fazendo com que ocorra não mutações, né, mas pode ocorrer aí uma série de danos e doenças, né, que podem ser, pode até gerar até um câncer. E o adicional, 10, 20 e 40%. Vou dar uma parada aqui para a gente depois falar um pouco sobre risco biológico e os outros riscos. E ver, né, o que é que aquele meu aluno quer, vamos ver lá o que, é que o bichinho quer. Beleza? Dá aqui uma travada.